Boa noite, meus amigos. Daqui a pouco a gente vai começar. Olha aí o Samuel aí já participando, a Valesca, a Rafaele. Esperar o pessoal entrar aqui. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal para vocês, que é falar sobre a importância, de você não desistir, Às vezes você passa por um determinado tempo na caminhada e a tentação é que você desista. Mas a visão de nosso Deus, do Senhor Jesus, é diferente para a gente. E eu quero passar um pouquinho disso para vocês hoje. Olha aí, seu Edilson, Quanto tempo? Oi, Pastor Lucas, a paz do Senhor. A Dulce, Marília Silva também, a Marília, a Niedia, a Nayane, a Ana. Vou esperar o pessoal chegando, entrando aos poucos. Eu quero conversar com vocês sobre um tema muito bom, que vai ajudar vocês, que vai nos ajudar. Na verdade, quando a gente de alguma forma prega a palavra, a gente não apenas está pregando para as pessoas que estão ouvindo, a gente está pregando para a gente também. E aqui a gente vai tirar algumas lições importantes. A Bíblia ensina muito sobre você permanecer, Muitas pessoas começam, elas se entregam, elas creem, mas quando vê, daqui a pouco elas dão para trás. E eu quero comentar justamente isso com vocês hoje. Olha aí, também a Yasmin, a Chayenne, a Marília, a irmã Marília, quanto tempo, a Fernanda. Já dá para começar, Eu quero começar com vocês agora trazendo uma palavra que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, que está lá no livro de Hebreus, tá? Esse texto vai ser um texto que a gente vai começar de início, mas ele não vai ser o nosso texto base, não. A gente vai pegar uma outra história da palavra, mas esse texto é muito importante que vocês compreendam antes da gente começar e ir para o texto principal, que é Hebreus capítulo de número 10, Hebreus capítulo de número 10. A Bíblia diz o seguinte, o escritor de Hebreus, Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte fostes feito espetáculos, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo, com alegria, permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma herança, possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão diante de Deus. O que eu quero comentar aqui? Aqui o escritor estava falando sobre um grupo de cristãos que haviam feito um sacrifício muito grande, deixando de lado a vida que eles tinham no passado e sofreram muitas coisas por amor de Cristo, mas que era necessário que eles não abandonassem a fé. Em outras palavras, o que ele está dizendo nesse texto é que tem gente que às vezes nada e morre na praia, porque simplesmente ali ela para e ela desiste. E foi isso, e é isso que o escritor de Hebreus ele estava tentando trazer à lembrança. Ele disse, olha, lembrem de tudo que vocês fizeram, o que vocês deixaram de lado para poder servir ao Senhor, os bens que vocês tinham, que vocês perderam, deixaram de lado, mas porque tinham em vista uma recompensa maior que estava nos céus. Aí ele dá um recado no final, ele diz, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande avultado galardão diante de Deus, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então a Bíblia ela é bem clara, a Bíblia fala que é dada a vontade de Deus, nós decidimos permanecer na vontade de Deus, mas uma vez que nós cumprimos a vontade de Deus, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, e é necessário que você persevere nisso, que você tenha paciência. Ele diz, porque necessitar de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E aí é o ponto onde muita gente ela acaba, muitos jovens, eles acabam falhando. Muitos cristãos começam a fé, mas eles não permanecem. E a história que eu quero trazer como base hoje para vocês, que é o texto principal, é lá no livro de João capítulo de número 21. João capítulo de número 21. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele já
havia morrido, ressuscitado dentre os mortos. Porém, a presença que o Senhor Jesus tinha com os discípulos, que era diária ali, passou-se a ter em determinadas aparições em que Cristo aparecia para eles. E teve um determinado momento onde os discípulos, talvez ali desiludidos, um pouco tristes, porque não estavam vendo ali o Senhor Jesus com eles decidem voltar a pescar. Pedro, na verdade, mais precisamente, ele decide voltar a pescar. E aí é isso que eu quero comentar com vocês a partir do versículo de número 3, né? A Bíblia diz: e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então perceba que Jesus tinha tirado Pedro da vida de pescador, ele era pescador de peixes, e Jesus lhe disse, olha, logo no início, né, se você vê em Lucas 5, olha, você não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Jesus ali deu um novo rumo para a vida de Pedro. E de repente Pedro, ele por um momento talvez de desilusão, ele decidiu voltar a pescar. E aí ele simplesmente diz a seguinte declaração, né? Vou pescar. E realmente, quando ele diz aquilo, ele decide e ele retorna ao que ele antes fazia. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, o primeiro ponto, é o seguinte, que toda conclusão vai te levar a uma ação. Toda conclusão, tudo aquilo que você está concluindo na sua mente vai te levar a uma ação. Às vezes sua mente fica vagando, você começa a lembrar, poxa, mas no passado eu fazia isso, mas olha, eu já tive aquilo. Você tem que olhar para onde a sua mente ela está vagando, porque a sua conclusão vai levar a uma ação. Pedro disse, eu vou pescar. E realmente, quando viu, ele já estava lá no mar, novamente voltando a pescar. E é dessa forma que às vezes o inimigo ele trabalha para que o jovem desista de ir para a igreja, faz ele lembrar às vezes de alguma época que ele viveu, né? Talvez de uma amizade ou de um namoro, de algo, e aí ele faz lembrar daquilo e ele diz, poxa, e quando ele para pensar nisso, essa conclusão dele vai levar ele a uma ação. E é isso que eu queria chamar a primeira atenção de vocês, que toda conclusão vai levar a uma ação. Ora, se quando eu concluo algo, aquilo vai proporcionar que eu tenha uma ação, eu tenho que ver quais têm sido as minhas conclusões. Eu tenho que ver por onde minha mente ela tem vagado. Por onde a minha mente tem vagado? Na minha casa, principalmente nessa época de quarentena, né? Você está na quarentena, não tá, talvez a maioria não esteja fazendo tanta coisa, porque não pode também, está impedido, e aí é onde a mente começa a vagar, né? E como diz aquele ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. E realmente acontece isso. Pedro ele estava talvez ali há bastante tempo, e aí ele disse, vou pescar, e quando viu ele estava pescando. Então a gente tem que olhar para as conclusões que a gente está tendo. Às vezes você está pensando, poxa, eu acho que antigamente era melhor, ou antes. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, nunca dirias com sabedoria que os tempos passados são melhores do que os tempos presentes. Então, coloque isso no seu coração. Talvez você está querendo desistir, mas por que você está querendo desistir? A pergunta não é porque você está querendo desistir, a pergunta é no que você está pensando. A pergunta é no que é aquilo que você está deixando passar dentro do seu coração, né? Ele pegou e disse no versículo de número 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhes eles, também nós vamos contigo. Pode perceber que quando Pedro disse, olha, eu vou pescar, outros que estavam com Pedro também disseram, nós vamos pescar. Por quê? Porque quando você desiste, outras pessoas também vão desistir com você. Sempre que você decide, por isso que a gente tem que ser muito sóbrio naquelas decisões que a gente vai tomar, naquilo que a gente vai fazer. Porque você, jovem, nós somos influenciadores. Toda decisão que você toma hoje vai influenciar a vida de alguém. Quando Pedro disse, olha, eu vou pescar, outros olharam e disseram, olha, nós também vamos pescar. E a mesma coisa é quando você simplesmente decide jogar a toalha. Quando você diz, olha, vou jogar a toalha, outros também vão desistir. Um exemplo disso é quando Saul, ele se sentiu ali encurralado. A Bíblia fala que o rei Saul se sentiu encurralado no Monte Giboa, no meio de uma guerra.
e Saul pegou e se matou, tirou ali a própria vida. Quando o servo de Saul viu que ele tinha tirado a própria vida, ele também pegou e tirou a própria vida dele. Todas as nossas ações estão influenciando direto ou indiretamente a vida de alguém. Quando Pedro decidiu voltar à vida que ele tinha antes, os discípulos que também estavam com ele disseram: olha, nós também vamos pescar. Então todas as vezes, coloque isso, todas as suas conclusões não só vão influenciar a sua vida, vai influenciar a vida de alguém. Às vezes você está querendo abrir mão de algo, deixar algo, pastor, porque eu não aguento mais. Mas veja, a Bíblia diz, como a gente leu no versículo de Hebreus, né, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Então, perceba que se a Bíblia pede para a gente ter paciência, é porque a coisa não vai acontecer da hora e do jeito, da maneira que você quer, e no momento que você quer. Por isso que ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então você faz, mas pastor, olha, eu estou aqui vivendo a palavra, andando na palavra, olha pastor, eu tenho ido para a igreja, tenho até ajudado a vida de outras pessoas, né? Mas pastor, minha vida não está mudando. Jesus está dizendo: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É aí onde vai se tirar a maturidade do cristão, né? Ele simplesmente decide fazer o que é certo, permanece fazendo ali o que é certo, e tenta se reverter para atrapalhar a vida dele. Mas aí é onde ele decide: eu vou permanecer com o Senhor. E foi o Pedro, ele simplesmente disse: vou pescar, e foi pescar. Então cuidado com o que você está vagando a sua mente. Às vezes começa a vir pensamento de desistir, às vezes pensamento de: poxa, mas porque todo mundo pode fazer e eu não posso fazer? Aí você começa a tirar aquelas conclusões: mas olha, fulano está fazendo e nada está acontecendo com ele. Olha, mas ele disse, fez isso e parece que está tudo bem. Cuidado, que essas conclusões vão te levar a uma ação. Quando Pedro ele concluiu: vou pescar, ele estava daqui a pouco, em pouco tempo ele já estava pescando. Então tudo aquilo que chega na sua mente vai chegar nas suas mãos. Tudo aquilo que de alguma maneira chega na sua mente vai chegar na sua mão. De alguma maneira vai chegar na sua mão. Ou em outras palavras, você vai estar praticando. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses 3 que nós devemos manter a nossa mente, os nossos pensamentos nas coisas que vêm do céu, nas coisas que vêm do Senhor, para que você não fique vagando. A Bíblia fala do exemplo de Davi, são inúmeros exemplos, tá? Se eu fosse falar com vocês de exemplos, a Bíblia fala de Davi, que começou ali a passear pelo palácio, a mente dele começou o povo estava em guerra, o exército dele estava em guerra, em vez dele estar em guerra, ele estava passeando. Aí ele vê lá ali Betseba se banhando, aí daqui a pouco pergunta: olha, quem é aquela mulher? Ah, não, ela é a esposa de Urias. Aí ele olha assim: ah, esposa de Urias, mas onde é que ele está? Está na guerra. Ah, está na guerra, manda ela trazer ela para cá. Daqui a pouco, quando vê o famoso pecado de Davi, né? Ele caiu, ele errou. Mas por quê? Porque simplesmente a mente dele vagou onde não deveria vagar. Então tudo aquilo que passa pela sua mente vai chegar na sua mão. Toda conclusão vai te levar a uma ação. Pedro disse: vou pescar. Daqui a pouco ele estava pescando. Daqui a pouco ele estava fazendo o que não era para fazer. Ele estava retrocedendo, voltando. E então, principalmente nesse período de quarentena, eu peço a vocês, nesse período de quarentena, que vocês prestem atenção naquilo que vocês estão pensando. Vem um pensamento que não está dando certo, algum pensamento que você percebe que ali vai te fazer retroceder, pense em outra coisa. Vá pensar na palavra, vá ouvir a palavra, vá viver a palavra. Algumas pessoas estão perguntando: pô, pastor, deu uma travadinha, porque teve alguém que deu uma ligada para mim, eu tive que desligar na hora, mas eu acho que voltou ao normal, espero, né? Deixa eu comentar aqui com vocês a outra coisa que é interessante desse versículo 3, tá? Diz assim, ó: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo.
foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Olha o que eu quero chamar aqui a atenção de vocês, é que eles retrocederam do que eles já haviam feito. Jesus já tinha dito que Pedro ia ser pescador de homens. Ele retrocedeu, e a Bíblia fala que quando ele retrocedeu, que Pedro retrocedeu, eles foram pescar. E quando eles foram pescar, eles não apanharam nada. O que a gente aprende aqui? A segunda coisa que eu quero que vocês aprendam aqui é que passos para trás não te levam para frente. Se eu estou dando um passo para trás, não tem como eu estar indo para frente. Eles voltaram, Pedro disse, olha, eu vou pescar. Pedro retornou a pescar. E a Bíblia diz que quando Pedro retornou a pescar, ele não apanhou nada. Ele voltou à vida que ele tinha antes, mas pensando que ia ter resultado. Tem gente que cai nessa ilusão. Ele diz, olha, eu vou voltar ao que eu fazia antes, minha vida vai melhorar. Não vai. Guarde uma coisa, passos para trás não te levam para frente. Se eu estou dando passo para trás, não tem como eu caminhar para frente. Se eu estou dando passos para trás, ora, como é que eu vou caminhar para frente? Como é que eu vou chegar e vou caminhar para frente? Então, eu estou falando com alguém que está dizendo, eu vou voltar ao que eu fazia antes. Eu vou voltar, talvez ali seja melhor. Veja, se você der para trás, você não vai caminhar para frente, você vai caminhar para trás. É bem claro aqui quando ele diz que disseram eles, olha, nós também vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Passos para trás não te levam para frente. Você pode estar bem intencionado como for. Mas eu quero ir para ali, vamos pensar ali, eu vou em direção ali à prefeitura. A prefeitura é para lá. Aí eu pego e decido ir para o lado de lá. Por mais que eu queira, né, eu estou caminhando, estou me distanciando. Por mais que a minha intenção seja voltar aquilo, eu não vou conseguir, porque eu estou indo para outro caminho, para outra direção. Então, nunca pense que você pegando algo fora daquilo que Deus ele te deu, você vai encontrar ali uma felicidade. Você vai encontrar felicidade, tá? Então guarda esse segundo ponto, né? Graças a Deus aqui a internet voltou, o pessoal aqui, a Luana, a Nani, né? A Marília, a Rosália, a Vitória, o Lucas, a Carol, aqui também a nossa rádio, aqui acho que é Belo Horizonte, né? A Sara, a Juliana. Bem, eles decidiram voltar. Vamos voltar, a gente vai arrebentar. Arrebentou foi nada. Eles voltaram foi sem nada, a mesma coisa. Deus te diz, você está no caminho e você bate aqui, vou voltar para fazer aquilo. Não volta. Por quê? Por que eu não tenho que voltar, pastor? Porque simplesmente passos para trás não vão me levar para o quê? Para a frente. Aí eu volto ao versículo que eu falei com vocês no início. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É necessário você ter paciência. E aí ele diz, por quê? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. A nossa vida, ela provém da fé. Ela não provém de um esforço, ela provém da fé. O Evangelho de Cristo dentro de nós produz a fé. O Espírito Santo, por meio do Evangelho, produz a fé no nosso coração, e a nossa vida, ela passa a ser um fruto dessa fé. E a Bíblia diz, o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer, não se alegra nele. Então a Bíblia está falando sobre o justo que recua, a alma do Senhor, ele não se alegra naquilo que ele faz. Então Pedro, ele estava ali recuando, estava desistindo. Outros começaram a desistir com Pedro, e quando eles viram, vamos arrebentar, não arrebentou. Eles acabaram se atrapalhando, né? Se atrapalhando e não pescaram nada. Talvez você está dizendo, mas quando pastor, eu tenho certeza que se eu voltar para aquela pessoa, minha vida vai mudar. Será? Mas será que a Bíblia diz que Deus é Deus de paz e não de confusão? Por que Deus ia te falar uma coisa e depois para você agir de outra maneira? Será que Deus ia te dar uma direção e depois te dar outra? Será que Deus te coloca um canto e joga para o outro? Não.
A palavra de Deus ela é bem clara, né? Que necessitar de paciência, a gente tem que ter sobriedade. Hoje o que falta às vezes na igreja é sobriedade. Quando o barco começa a balançar, a pessoa se desespera e aí ela diz: meu Deus do céu, eu vou cair fora. Não, segura, permanece firme, porque depois de um tempo você vai ver que o barco ele vai parar, né? Como uma vez eu li num livro, né? Várias pessoas estão ali num barco e de repente um decide se levantar. Quando um se levanta, o barco balança. Se todo mundo que está sentado no barquinho, né? Quando eu digo barco, é um barquinho, uma canoa ali. Se todo mundo que está ali resolver se levantar também, porque o barco balançou, porque a canoa ali balançou, o barco vai virar. Então às vezes você percebe determinadas coisas, assim você vê: eita, meu Deus, o que fulano fez, eita, fulano fez. Aí todo mundo quer se levantar. Não, o segredo é você permanecer sentado. Quando você menos perceber, nem aquele que estava querendo se levantar saiu, e nem você e nem ninguém. Então a sobriedade, ela nos ajuda a permanecermos no equilíbrio. Uma das coisas que o ministério de Jesus ele tinha, que chama a minha atenção, é o equilíbrio. Jesus ele nunca tendia para mais, nunca tendia para menos. Jesus ele sempre estava ali no equilíbrio. Ele era uma pessoa que ele sabia a maneira certa de falar, ele sabia a maneira certa de lidar com as pessoas, com cada situação. A sua agitação, a sua ansiedade não vai resolver o seu problema. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo ele fica lá rodeando. Mas qual é a característica que a Bíblia nos ensina para poder se livrar dos ataques? É você ser sóbrio. Mas todo mundo está pulando fora. Meu Deus do céu, o barco vai afundar. Não, o segredo é você permanecer. O segredo é você estar ali, agir de maneira sóbria. Pedro quis voltar, achando que ia bombar. E aí tem gente que faz isso: não, agora eu vou fazer do meu jeito, esse jeito não está dando certo. E aí ele cai fora. Quando ele cai fora, ele começa a perceber que não está apanhando nada, que está jogando a rede e a rede está vazia. Mas por quê? É o que eu disse: passos para trás não te levam para frente. Se eu estou dando passos para trás, como é que eu vou caminhar para frente? Como é que eu vou poder caminhar ali para frente? Então ele diz: porque necessitais de paciência. Para quê? Para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então eu faço a vontade de Deus. Acontece: pastor, já cheguei. Não, eu faço a vontade de Deus, e aí eu tenho que ter paciência para que eu possa ali alcançar a promessa, né? Tem uma autora que eu gosto muito, né, e pregadora, que ela comenta o seguinte: a maneira como você se comporta no deserto vai determinar o tempo que você vai passar nele, né? A Bíblia fala que o povo, o caminho da terra prometida do Egito para a terra prometida eram 11 dias, né, aproximadamente. Mas os hebreus, né, o povo de Deus, os escolhidos, ficaram girando. A Bíblia fala que eles ficaram andando ali em círculo durante 40 anos. Mas por quê? Porque durante aquele traçado, aquela caminhada, eles não estavam portando-se sobriamente. Quando aparecia a luta, eles murmuravam, eles retrocediam, estavam o tempo todo querendo voltar para o Egito, desejando a cebola, o alho do Egito, mas porque antigamente era melhor. Cuidado com esse pensamento: mas antigamente, isso não vai te ajudar. Isso não vai te ajudar. Pedro disse: eu vou pescar. E ele voltou. Quando viu, ele estava pescando. Toda conclusão vai te levar a uma ação. Você tem que ter cuidado com aquilo que você está deixando passar pela sua mente, porque aquilo vai se transformar numa ação. Aquilo vai fazer com que você faça o que não é para fazer. E aí a Bíblia fala que ele decidiu pescar, outros foram com eles e eles voltaram vazios, tá?
E o que eu quero chamar aqui a atenção também, ainda no versículo 3, é o seguinte: você de um versículo, Deus ele vai dando entendimento, né? Ele diz aqui, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O que eu quero chamar aqui a atenção, que é incrível como para a pessoa tomar uma decisão certa é difícil, mas para voltar a desistir é fácil. Quando ele disse eu vou, todo mundo foi e jogou. Mas para a pessoa para tomar uma decisão, poxa, eu preciso deixar isso de lado, eu preciso seguir a Jesus. Você foi lá, teve que renegar a sua carne, tomou posições que muitos te contrariaram, que as pessoas não entenderam o que você fez. Nossa, ali foi uma dificuldade para você fazer ali aquilo que era certo. Mas é incrível como para a pessoa desistir é de uma hora para outra. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que está vagando na nossa mente. Perceba que a Bíblia usa a palavra logo, e logo subiram no barco. Foi uma questão de tempo, ó. Eles pensaram, daqui a pouco eles já estavam fazendo. Então é incrível como é para você ir, decidir, fazer o que é certo, é fácil. É difícil. Mas para você desistir, é uma questão de tempo. Para a pessoa se firmar na igreja, tem gente que, olha, ela vai, aceita Jesus, começa a aprender sobre a palavra, e ela começa a crescer, a se firmar, mas basta um ataque, às vezes, do inimigo, aquela pessoa, ela se dispersa. É por isso que a palavra de Deus fala, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. O inimigo ele sempre vai procurar ferir alguém para que você se disperse, mas é aí que você tem que lembrar: eu preciso de paciência, eu não posso sair, eu não posso retroceder, eu não posso abandonar o barco, jogar a toalha, perder as estribeiras. Mas pastor, como é que pode, pastor, isso? Mas é agora que eu tenho que permanecer. A Bíblia é clara: porque necessitais de paciência. Para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua casa, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa para... Olha, Deus tem um plano específico. Jesus, ele tem um plano específico para a vida de todos vocês, para a minha vida. Mas qual é o segredo? O segredo é o permanecer. É a gente ter cuidado com aquilo que a gente está deixando. A gente tem que ver se a gente não tá, o que está vagando na nossa mente. Os pensamentos são muitos. Às vezes você está lembrando de alguma, poxa, mas antigamente eu fazia isso. Aí vem aquele pensamento, aí lembra de o jovem lembra de uma namorada antiga que ele teve, de uma época no colégio, ou de uma época que ele fazia isso, fazia aquilo outro, e quando menos vê, daqui a pouco ele já está ali. Eles só pensaram, ó, eu vou, e retrocederam, daqui a pouco já estavam pescando. Então a gente tem que ser muito rápido, sabe? Eu costumo dizer que uma palavra que vai te ajudar a você vencer qualquer tipo de tentação é a palavra instantâneo. Veio na sua mente, né? Sabe aquele macarrão instantâneo que prepara na hora, pronto, preparou. A mesma coisa, veio um pensamento, você sabe que aquilo vai te fazer retroceder, joga fora. A Bíblia diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, olha aqui Deus dizendo a tua identidade: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Todas as vezes que você crê, a sua alma ela é conservada. Quando você para de crer, a sua alma ela dá para trás. A sua alma, você começa a ficar perturbado. Toda pessoa que você vê que ela está meio perturbada, mas fulano parece que não está bem, é porque em algum momento da caminhada ela deixou de crer. A Bíblia diz, né, em Hebreus 10:39, porém nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quando você permanece crendo na promessa, crendo em Jesus Cristo, a sua alma ela é conservada.
toda pessoa que deixa de crer, ela faz loucuras. A Bíblia fala em Hebreus, depois vocês podem ir lá, Hebreus 3. A Bíblia fala que o povo não entrou na terra prometida, não foi porque eles desobedeceram a Deus. Foi não, pastor? É novidade para mim isso. Eles não entraram na terra prometida, não foi porque eles não desobedeceram. A Bíblia diz em Hebreus 3 que eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Então, quando você deixa de crer, consequentemente, qual é a consequência? Você vai querer chutar o balde, jogar a toalha, jogar tudo para o alto. Até comentei isso com vocês, que não é a desobediência que leva à incredulidade, mas é a incredulidade que gera a desobediência. Quando a pessoa ela para de crer, ela começa a jogar tudo para o alto. Por isso que a Bíblia diz que quando eu creio, a minha alma ela é conservada. Por isso que o inimigo ele quer roubar a sua fé, porque ele sabe que se você parar de crer, se você parar de acreditar, daqui a pouco você vai jogar tudo para o alto. Daqui a pouco você vai jogar tudo para o alto, desistir, né? Então ele é bem claro: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você começa a perceber que sua mente está agitada, é porque em algum ponto você deixou de crer. Em algum ponto que Deus ele te deu alguma promessa, alguma palavra, alguma coisa que ele te ensinou, que ele te mostrou, você jogou para o alto, você deixou de lado. E aí eu quero que vocês coloquem no coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu escondo a palavra de Deus no meu coração, eu trago ela sempre à minha memória. A consequência é que o meu coração permaneça aceso, a minha fé ela permaneça, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, o evangelho de Cristo, o evangelho que Cristo morreu por nós, mas que ele ressuscitou. Esse evangelho, essa palavra de Jesus Cristo, ele que nos traz a esperança, quando a gente mantém ele aceso dentro de nós, faz com que a nossa mente se mantenha sóbria num mundo tão fora, né? Tão fora do comum, né? Um mundo onde as pessoas, você vê as pessoas pegando, jogando fora, pegando, desistindo. Então a palavra, né, essa parte inicial era que eu queria comentar com vocês, é justamente essa, né? É justamente essa. Primeiro, que os passos, toda conclusão vai te levar a uma ação. Tá? Você tem que ver aquilo que você está concluindo, aquilo que você está deixando passar pela sua mente, o que você tem alimentado. Às vezes o jovem vai deixando aquele pensamento: você não tem valor, Deus não te ama, o que você está fazendo? E a pessoa vai deixando aquele sentimento entrar. E quando aquele sentimento ela vai alimentando, deixando entrar dentro dela, daqui a pouco, quando vê, ela está desistindo da igreja. Tem jovens que tiram a vida, que fazem besteira, porque simplesmente começou primeiro onde? Na mente. Pedro disse: vou pescar. Em pouco tempo já estava pescando. Depois ele foi pescar, mas apanhou alguma coisa? Não apanhou nada. Por quê? Porque passos para trás não vão te levar para frente. Não pense que é você recuando que as coisas vão melhorar, né? Poxa, mas irmãos, o segredo é você permanecer, né? Mas pastor, não estou entendendo as coisas. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam conjuntamente, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Então perceba que quando eu permaneço no Senhor, eu começo a entender as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas juntamente. Quando está separado, né? Separado, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? E então aí você tem que esperar. Quando você terminar tudo, você vai olhar: rapaz, agora eu entendi, tudo contribuiu para o meu bem. Agora eu entendi porque aconteceu isso, eu estava aqui e vim para lá. Agora eu entendi porque essa porta se fechou, porque Deus estava querendo abrir uma outra porta. Então tudo trabalha juntamente, né, para o seu bem, quando você crê, quando você permanece crendo no Senhor. E aí a Bíblia fala que logo eles subiram, né? E perceba, tanto trabalho, imagina, que deu ali para Pedro, né? Começar a deixar aquela vida que ele tinha antes para poder seguir a Jesus. E num simples estalar de dedos, Pedro já estava pescando. Então é incrível como, e às vezes é difícil, mas para abandonar é muito fácil. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Pastor, o senhor está falando com isso aí, pastor, e eu percebo que eu retrocedi.
pastor, eu percebo que realmente eu dei um passo para trás. Só o fato de você estar ouvindo essa live significa que Jesus tem esperança para você. E é isso que eu quero chamar a atenção. Aí eles nada apanharam. Olha o versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Jesus apareceu ali na cena para mudar, para resgatar os discípulos. E eu até escrevi algo aqui que eu queria ler com vocês, que é o seguinte: é incrível como a gente vai e volta em nossas convicções e Jesus está sempre ali para nos ajudar, para nos pôr de volta no caminho e nos ensinar alguma coisa com aquilo que passamos. Então é incrível como, eu tenho certeza que você já passou por situações em que você quis desistir, daqui a pouco Jesus aparece que bota de volta no caminho. Mas esse é o papel do pastor. Ele é o grande pastor. Às vezes você se afasta, quando você menos vê, você recebe uma palavra, uma orientação, e Jesus te traz de volta para o caminho. E o que eu quero que vocês guardem agora é principalmente isso, que se você de alguma maneira se afastou, tem se afastado, Jesus não te abandonou. Ele está aí junto de você para te colocar de volta no caminho, para poder te ajudar, para poder te dar forças. Os discípulos estavam voltando para pescar e Jesus estava ali olhando para eles. Jesus não tirou os olhos de você. Ah, pastor, mas eu fui longe, pastor, eu me lambuzei no pecado, pastor, eu abandonei, pastor, algo que eu demorei tanto, que Deus ele me deu ali, porque eu conquistei aquilo ali, e agora eu joguei tudo para o alto. Jesus ele está aqui de volta para te colocar de volta no caminho. E aí eu coloquei, novamente eu queria ler isso com vocês, que Deus ele me deu. É incrível como a gente vai e volta nas nossas convicções. Uma hora o jovem diz, eu sou de Deus, daqui a pouco ele está ali, mas por que Deus permitiu isso? É incrível como a gente vai e volta em nossas convicções, e Jesus sempre está ali para nos ajudar, para nos pôr de volta no caminho e nos ensinar alguma coisa com aquilo que passamos. Então, às vezes você, mas pastor, eu não mereço. Mas não é questão de você merecer, é questão de você entender que Jesus te ama e que Ele está te trazendo de volta para perto. Ele tem um plano já para te trazer aquela pessoa que você tem orado. É incrível a misericórdia do Senhor, né? É incrível como Ele faz com a gente, né? A gente às vezes erra ali, Deus já planejou um caminho de volta, um caminho para você poder se firmar novamente. E os discípulos estavam ali pescando. Você vai ver, se você ler aqui a história, né? Os discípulos voltando a pescar e naquela bagunça toda, e Jesus ali do outro lado olhando para eles, e eles não vendo Jesus. Porque é assim, quando a gente decide voltar, Jesus está ali, você nem vê mais ele, nem percebe que é mais ele, que é ali, que é o Senhor, mas ele está ali. Eu quero dizer para você hoje que Jesus está com você. Jesus está comigo, está com você. Por quê? Porque o amor dele é incondicional. E a Bíblia diz que é o amor dele que nos constrange. É quando a gente percebe o quão longe nós fomos e ele permanece ali conosco, que a gente é constrangido, e isso faz com que nós venhamos a mudar. Por quê? Porque nós começamos a entender e a olhar, poxa, mas ele fez tudo isso por mim, eu preciso estar com ele. E ali você volta com um coração grato, um coração que você quer viver a sua vida para ele. E aí a Bíblia diz, e sendo já de manhã, se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe não. Perceba que Jesus estava chamando ele de filhos. Eles já haviam se distanciado, já haviam retrocedido, mas Jesus continuava a chamar ele de filhos. E é a mesma coisa que Jesus está olhando para você hoje, ele está te chamando de filho. Ora, aquele filho pródigo se apartou do pai, se afastou do pai, mas ele não deixou de ser filho. No momento que ele voltou, o pai recebeu ele de braços abertos. A Bíblia diz que o pai mandou preparar uma grande festa, um grande banquete, e não queria mais comentar sobre aquilo, porque o filho que antes estava longe havia retornado para o pai. Então ele não deixou de ser filho. E às vezes você se afastou e você diz, mas eu não posso mais voltar. Pode, por quê? Porque Jesus ainda te vê como filho. Olha o amor dele por eles. Se perguntou, filhos, tem alguma coisa que comer? Ele sabia que eles não tinham nada, que eles não tinham pescado nada. Mas Jesus estava querendo mostrar para eles que o pote deles estava vazio e que eles precisavam do Senhor. E a gente pode fazer um paralelo com o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele percebeu que ele não tinha mais nada, e ele, a Bíblia diz, caindo em si, ele disse,
os trabalhadores da casa de meu pai estão numa melhor situação do que eu. Já sei, vou voltar para a casa do meu pai. E aí a Bíblia diz que ele pegou e que ele voltou para o Senhor, voltou para a casa do pai dele. Quando ele caiu em si, ele percebeu. E aqui a mesma coisa Jesus está querendo fazer para os discípulos se tocarem. Vocês têm alguma coisa? E eles, não, nós não temos. E às vezes, o ponto para a pessoa ela voltar-se para o Senhor é quando ela entende que ela não tem nada sem o Senhor. O ponto que a pessoa ela recorre e volta para Cristo é quando ela percebe que sem Ele ela não tem nada. Eles foram lá, tinham um barco, foram pescar, jogaram a rede, trabalharam à noite e o barco estava vazio. E talvez esteja na hora de você olhar para você e você ver, realmente, pastor, eu estou atirando, parece que eu estou dando um murro em ponta de faca. Jesus está mostrando que se você está longe dele, é hora de voltar. Ele olhou, vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles pegaram e disseram, não, nós não temos. E é isso que Jesus está perguntando para você. Será que está valendo a pena você ter voltado? Será que está valendo a pena você ter retrocedido? Será que valeu a pena você voltar com aquele relacionamento que você tinha? Será que valeu a pena você ter deixado a igreja? Será que valeu a pena você ter abandonado o barco? Jesus está perguntando, o teu barco, tem alguma coisa dentro do teu barco? Teu barco está vazio, teu barco está cheio? E aí os discípulos disseram, não tem. E a mesma coisa que eu pergunto a vocês, como é que está vocês? Como é que vocês estão? Como é que nós estamos? A gente tem que ver. Porque às vezes a gente voltou achando que ia bombar, não, porque eu vou voltar ao que eu fazia antes, e está com o barco vazio. E aí Jesus mostrou para eles a condição deles, né? E a Bíblia fala que ele disse, tens alguma coisa que comer? E eles disseram não, versículo 6. E lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Bastou eles se voltarem para o Senhor, que a rede dele voltou cheia de peixe. E às vezes você está vazio em alguma área da sua vida, né? E ele pegou e ele disse, quando eles jogaram a rede voltou o quê? Voltou cheia de peixes. E ele lhes disse, lançai a rede do lado direito. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar, né? E ali ele pegou e se lançou no mar. Perceba que quando ele percebeu ali que era o Senhor, ele se jogou na água envergonhado. Pedro estava ali nu, sem roupa nenhuma, ele pegou, se cobriu. E a mesma coisa, né, acontece quando a gente se afasta do caminho do Senhor, quando a gente se afastando, né, quando a gente percebe, meu Deus, Deus sempre esteve comigo, o Senhor estava aqui e eu não havia percebido. Aquilo trouxe uma vergonha tão grande para Pedro. Pedro viu o estado que ele estava, de como ele estava tão longe, com a vida tão bagunçada, que ele ali se cobriu naquela mesma hora, porque ele sabia que estava diante do Senhor. Mas em momento nenhum o Senhor rejeitou Pedro, porque a Bíblia diz que Deus não lança fora nenhum daqueles que vêm até Ele. Então a Bíblia fala que Pedro ali se jogou, se cobriu e se jogou de volta se jogou na água, né? Ali envergonhado pela situação, mas vendo que o Senhor Jesus não havia abandonado eles. E Jesus não nos abandona, Jesus não te abandonou, Jesus não me abandonou. Jesus não abandona o barco, né? A gente quer pular, a gente quer sair fora, mas o Senhor não. O Senhor, Ele está sempre ali por perto. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes.
E Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse: vinde e jantai. Jesus estava mostrando que agora com eles, ele tinha preparado tudo, preparou todo o banquete ali, e com ele eles tinham janta, né? Então, se você está vazio, Jesus está dizendo que com ele você pode suprir toda aquela sua carência, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você acha que não tem. Jesus, ele tem uma janta preparada para você. Jesus, ele tem essa janta. Jesus não abandonou os discípulos haviam se afastado, os discípulos estavam longe, mas o Senhor estava ali na praia, olhando para eles, esperando qual era o momento que eles iam se despertar, qual era o momento que eles iam se voltar, né, para o Senhor. E ali o Senhor encheu a rede de peixes, e eu creio nisso. Aí eu volto ao versículo que eu falei com vocês: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O que há de vir vai vir e não vai faltar de jeito nenhum. O segredo é você permanecer. Cuidado, né? Eu repito, com toda a conclusão que você tem tirado, você vai pensando: fulano saiu, esse crânio também, aquele meu amigo, sabe uma coisa, eu vou fazer também. Permaneça. Só o tempo vai te mostrar que valeu a pena você esperar. Só o tempo vai mostrar para você que valeu realmente a pena fazer o que era certo. Tem gente que vai se enfurecer, eu não sei se vocês lembram, né? Mas em Hebreus 11 fala que Moisés, né, ele escolhendo antes, eu li aqui no computador para vocês, Hebreus 11, que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque o pecado, ele proporciona realmente um pouco de gozo. O pecado, ele proporciona uma determinada alegria, mas a Bíblia fala que escolhendo antes Moisés, né, ser maltratado com o povo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Todo gozo, alegria, aparentemente, que o pecado produz, ela é temporária. Naquela hora você se alegra, você acha que agora eu estou me satisfazendo, mas é temporário, aquilo acaba. Mas a Bíblia diz que ele deixou aquilo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. A Bíblia fala que Moisés, né, ele não temeu a ira do rei, porque quando você decide fazer a vontade de Deus, vai ter muita gente que vai se irar. Vai ter muita gente que vai falar que você é careta, que você ficou orgulhoso, você não está reconhecendo o que eu fiz, o que a gente fez por você. Mas olha o que ele diz. Ele diz que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Aí tem muita gente que vai se irar com você quando você decidir fazer o que é certo, na sua casa, dentro do seu colégio, na sua família. Amigos vão dizer que você agora não é mais o mesmo, mas você não pode temer a ira do rei, porque você tem que ficar firme como vendo o invisível. Que invisível é, pastor? A promessa do Senhor, a promessa que ele tem para mim, a promessa que ele tem para você. E a Bíblia diz que ele ficou firme, tá? Ele ficou firme como vendo o invisível. Deixa eu até comentar com vocês um versículo que o pastor Guilherme comentou ontem na rádio, que foi o seguinte: Salmo 37, versículo 3, que diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Então a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor. Ninguém consegue fazer o bem sem confiar. Foi como eu disse, né? A incredulidade gera desobediência, mas a fé, ela gera obediência quando você tem fé. Então quando eu confio no Senhor, eu permaneço fazendo o bem. E a Bíblia diz: e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Tem gente que está sendo alimentado por um vício, e aquilo é provisório. Você se alegra durante um momento, se acha bom durante um momento, daqui a pouco passou aquilo, acabou. Você está trocando o maior que Deus tem por você por algo menor. Ele é bem claro, ele diz:
confia no Senhor e faz o bem. Tem gente que começa a fazer o bem, mas não é apenas fazer, é permanecer fazendo. A Bíblia até diz, né? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, né? Então você tem que permanecer, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Talvez você está dizendo, eu estou me alimentando. Não está, eu tenho certeza para você, se o que você está fazendo não provém do Senhor, pode ter certeza que você em algum ponto você retrocedeu, você não está, mas eu estou me alimentando. Não está. Só o que Deus ele faz é que verdadeiramente você vai dizer, eu estou alimentado. Experimente fazer a vontade de Deus, ter paciência, esperar. Quando a promessa acontecer, você vai dizer, meu Deus, eu achando que aquilo era bom, agora eu sei o que é verdadeiramente ser alimentado. Confia no Senhor e faz o bem. Mas pastor, estão me tratando mal e eu tenho que ficar perdoando, né? Tenho que ficar perdoando. Pastor, mas olha, falaram mal de mim, eu tenho que falar bem daquela pessoa. Mas pastor, estão jogando terra para me atrapalhar, pastor, e eu tenho também tenho que fazer. Confia no Senhor e faz o bem. Para a gente fazer o bem, a gente tem que confiar em Deus, irmão, porque se não confiar, não faz não. Eu vou fazer o bem sem confiar, não. Tudo, como eu disse, o justo viverá da fé. A vida do justo, a vida do cristão, daquele que se converte, ela provém da fé. Ela provém unicamente da fé. Então, se eu não tiver confiança, eu não vou ter obras. As obras, como eu já comentei com vocês, não sei se eu já comentei, mas as obras, elas são a consequência da nossa fé, né? As obras, elas são a consequência da fé. Você, porque tem fé, você faz o que é certo, aquilo se torna natural na sua vida. Você começa a viver a palavra porque você sabe que você de alguma maneira está sendo movido a fazer aquilo. Por isso que ele diz, confia no Senhor. Primeiro é você confiar no Senhor, faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. A Bíblia diz que aquilo que Deus ele dá durará eternamente. Você pode conseguir alguma coisa no mundo? Pode, mas eu digo para você, aquilo vai acabar. Mas o que Deus dá durará eternamente, vai durar para sempre. Então vale a pena. Os discípulos jogaram lá a rede e tal, e aí Jesus disse, a rede de vocês está cheia ou está vazia? Aí estão vazia. E às vezes Deus pergunta para você, está dando certo o que você está fazendo? Mas rapaz, olha o que você está fazendo, olha o que você... E aí você cai em si, eu preciso de quem? De Jesus. É o que eu sempre comento e volto a comentar, a suficiência de Cristo. A gente precisa dele, né? A Bíblia diz que a justiça do Senhor se cumpriu no Evangelho. Como assim, pastor? Nós éramos pecadores, Deus é justo, então o pecado precisava ser punido. E essa justiça ela foi cumprida no Evangelho. Como assim? O Senhor fez justiça quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Ali, pronto, o Senhor fez justiça. E ali, quando você entende isso, você passa a entender que a sua vida começou por conta do que Cristo fez. A justiça ela foi cumprida no Evangelho. Cristo morreu pelos meus pecados. Ali o Senhor mostrou que Ele era justo. A pessoa diz, mas Deus não vai punir, Deus nos diz. Não, porque Ele puniu tudo em Cristo. E quando você crê, os seus pecados ali são perdoados. E qual é o segredo? Permaneça agora fazendo o bem, né? E aí verdadeiramente você vai ser alimentado. Então você é chamado, você permanece fazendo a vontade de Deus. E cadê o resultado? Paciência. A palavra é essa, tem que ter paciência. Porque um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Guarde aquilo que eu falei. A maneira como você se comporta no deserto vai determinar o tempo que você vai passar nele. Então foi essa palavra que Deus colocou aí no meu coração para trazer para vocês, tá? A gente já está chegando aí no final da live, mas guarda esses 3 pontos, né? Toda conclusão te leva a uma atitude. Então veja o que é que você está concluindo, o que é que você está pensando, né? A quem você está ouvindo. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então toda conclusão te leva a uma ação.
onde sua mente está vagando. Segunda coisa, né? Eles foram lá pescar, voltaram para pescar achando que ia bombar, a rede voltou vazia. Passos para trás não te levam para frente. Não acho que você voltando a fazer o que você fazia antes, a viver aquela vida que você vivia antes, que as coisas vão melhorar. Não é desse jeito. Você precisa de paciência para esperar e para ver a promessa de Deus se cumprir, né? E logo eles subiram. Por quê? Porque logo eles subiram no barco. Porque logo eles entraram. Por quê? Porque às vezes para você tomar a decisão certa, às vezes puxa, demora. Mas para desistir é num piscar de olhos. Por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você está deixando entrar na sua mente. Mas os discípulos estavam voltando, mas Jesus estava ali com eles para colocar eles de volta no caminho. E o Senhor está aí com vocês, para pôr vocês de volta no caminho, para me pôr, para sempre estar ali nos ajudando naquilo que é necessário, né? O Senhor Jesus ama cada um da gente, tem um plano, tem um propósito, e Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor quer te ensinar, o Senhor quer te ajudar. Então aproveita aí para buscar a Deus, a permanecer. Quando você não está sentindo Deus, agora é a hora que você tem que confiar em Deus, tá? Nem sempre você vai sentir Deus. A gente tem que ter cuidado com o sentimento. O sentimento é traiçoeiro, mas você tem que confiar. O Senhor está comigo. Os discípulos não estavam sentindo o Senhor, não estavam reconhecendo o Senhor, mas o Senhor estava com eles. Então, mesmo que você não esteja sentindo, comece a crer que o Senhor está com você. Nós cremos, e a glória de Deus ela é manifestada quando nós cremos. Ele disse: jamais, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então creia que o Senhor está com você. Permaneça crendo. Os discípulos não estavam vendo, mas o Senhor Jesus estava ali com eles. O Senhor está com vocês, tá? Gente, olha, eu peço a vocês, né, que vocês continuem orando para que essa situação da quarentena passe logo, né, para que boas notícias cheguem, para que a gente possa voltar, né, às nossas atividades. E eu conto com a presença de vocês, tá? Eu conto com a presença de vocês nas nossas reuniões quando forem voltar, tá? Aproveite esse momento, né, que vocês, tudo que vocês precisarem, né, vocês podem entrar em contato pedindo ajuda, né? Nós estamos aqui para ajudar, para acompanhar. Se você é algum jovem, está meio: pastor, eu estou me sentindo distanciando do Senhor, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Estamos aqui para ajudar você, porque Deus ele quer ver você perto, quer ver você firme, quer ver você forte e com o Senhor, tá certo? Vai ouvindo a palavra, vai ouvindo as lives que tiverem, né? Prestando atenção, convida alguém, próximo sábado, né? Chama aí alguém para participar com a gente aí, né, dessa live, para ela poder ser edificada, tá? E termina aqui com vocês com um versículo novamente que a gente leu: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muita gente aqui entrou, né? O João Vitor, né? A Joyce, a Manuele, a Vitória, a Luana, né? A Valquíria, a Sheila, né? Aqui, deixa eu ver mais aqui. O Igor, a Marília, a Carol. Agradeço pela presença de vocês, o Tiago, né? Então eu agradeço bastante aí a presença de todos vocês nessa live. E aí fica ligadinho, tá? Esse é o nosso Instagram. Depois você pode procurar o meu Instagram também individual, se quiser ali, né, enviar o convite, tá bom? E em breve aí eu creio que a gente vai estar fazendo. Próximo sábado tem outra live 18 horas, né? Próximo sábado aí a gente faz aí outra live. Guarda aí essa palavra que foi dada, né? Pedro disse: vou pescar. Quando viu ele estava pescando. Eu pergunto: quais são as conclusões que você tem tido, né? A gente tem que ter cuidado, porque elas vão se tornar mais cedo ou mais tarde em ações. Tudo que passa por aqui, ó, vai chegar aqui nas mãos. Daqui a pouco você vai estar fazendo. Então conclua, viva, escute a palavra, deixe a palavra de Deus entrar, tá? Que Deus abençoe vocês, né? Eu sou o pastor Lucas, estou aí à frente do Ministério da Juventude da Igreja da Graça aqui de Pernambuco, e que Deus abençoe vocês para a glória de nosso Deus, né? Passos para trás não te levam para frente, né? Eles voltaram, mas o barco estava
vazio, não conseguiram nada. Mas você vai conseguir tudo com Jesus. Jesus Cristo é tudo que você